Então, como vocês já devem saber, nós temos abordado aqui alguns temas a respeito da doutrina do Espírito Santo, e entre eles aqui a gente vai ter o primeiro, que a gente abordou, a personalidade do Espírito Santo, lembram? A ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é importante porque é o que vai diferenciar a doutrina fundamental do Espírito Santo de outras possibilidades, de outras vertentes que vão dizer coisas do tipo que o Espírito Santo é apenas uma energia e coisas desse tipo. Vimos a importância de que o Espírito Santo ele é Deus, né? A divindade do Espírito Santo, os atributos da divindade que ele tem. Falamos também, e esse tema é um tema bastante legal e com bastante profundidade, que daria para nós passarmos mais tempo, sobre o ministério de Jesus que foi feito no poder do Espírito. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que a Bíblia tinha escrito, né? O que os profetas escreveram lá no Antigo Testamento apontavam para esse tempo em que o Messias viria ao mundo e ele faria as coisas que o seu ministério seria no poder do Espírito. Depois falamos da obra do Espírito Santo semana passada nos crentes, lembram? Então a ideia do que, como atua o Espírito Santo nos crentes. E é importante lembrar que essas coisas que nós falamos aqui, elas estão relacionadas com o poder de Deus, do Espírito Santo. Então são obras do Espírito Santo, não nossas. Então, por exemplo, a regeneração, que é a ideia do novo nascimento, é uma obra só de Deus, né? Nós não participamos disso. E hoje vamos falar de um tema que ele é um tema mais debatido aí a respeito dessa doutrina fundamental do Espírito Santo, que são os dons do Espírito. Depois falaremos das figuras associadas ao Espírito Santo e depois dos venenos. Então, hoje nós vamos começar aqui esse tema e eu não pretendo aqui ser exaustivo, porque ele é um tema que ele é bem debatido aí no meio evangélico a respeito do que são os dons do Espírito. E poderíamos dizer aqui que os dons, eles estão entre os temas mais discutidos e talvez mais mal compreendidos no meio evangélico. Por quê? Por um lado, pela falta de compreensão do propósito e, por outro lado, pela falta de entendimento de como o Espírito Santo distribui esses dons e como esses dons atuam no dia a dia, certo? Essa palavrinha aí, dons espirituais, ela é uma junção de duas palavrinhas aí que você viu em destaque preto aí, carismata e pneumatica, que é a ideia do quê? Essa primeira palavrinha aí de carismata, ela é a raiz que fala a respeito de graça, né? E vocês já devem ter aprendido, a ideia de graça é algo imerecido, algo que é um favor concedido sem troca de favores. Em outras palavras, aí a gente poderia dizer, não conquistado por mérito. Então, olha que interessante, os dons espirituais, eles não são conquistados por mérito, eles são gratuitamente dados pelo Espírito. E a outra palavrinha aí que a gente falou, ela diz respeito aos dons serem espirituais. A ideia aqui de espirituais são que vêm do Espírito Santo de Deus. Então a ideia aqui é, os dons, esses dons espirituais, eles são muito mal compreendidos. Uma distinção já de imediato que nós precisaríamos lembrar é, estamos relacionando aqui a dons espirituais. Então, se eles são dons espirituais, eles estão relacionados a que tipo de pessoas? Todo mundo? Crentes. Dons espirituais é coisa de crente. Diferente do que talvez você imagine dos talentos que Deus dá a todo tipo de pessoa, né? Por meio da graça comum. Então, por exemplo, existem muitos talentos naturais que você diz, olha, essa pessoa ela joga muito bem em determinado esporte. Não tem a ver com isso que nós estamos falando, porque os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo aos crentes. E isso é importante que você faça essa distinção. Por quê? Para que você não faça confusão, né? Eu sei que a palavrinha dons, muitas vezes a gente vai falar, essa pessoa tem um dom de tocar bem em determinada música, não é?
E a gente pode entender isso falando dessa palavra pelo contexto dos nossos dias. Mas quando você fala em dons do Espírito Santo, lembre-se disso. São dons concedidos pelo Espírito Santo com propósito e uma atuação. Certo? Então, quando a gente fala aqui propósito e atuação, o que nós queremos dizer aqui? Em relação ao propósito, é o objetivo que o Espírito distribui esses dons. Tem um objetivo. Não é para nosso usufruto e pronto. Não. A Bíblia sempre demonstra que Deus tem um propósito. O pastor Fernando aqui orou, falando a respeito do propósito de Deus em nos tornar mais parecidos com Jesus. E também a atuação diz respeito à maneira como o Espírito Santo atua e atuou distribuindo esses dons. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, ela nos mostra que não é obrigatoriamente Deus age da mesma forma em todas as épocas da história. Entendeu? Não é porque ele agiu de uma forma no passado que ele é obrigado a agir da mesma forma no presente, com os dons. Vai fazer mais sentido aqui na medida que nós vamos caminhar. E sabe, irmãos, que esse é um dos temas que ele dá uma base muito importante para a caminhada cristã. E é triste de vermos muitas vezes que pessoas que têm problemas com o entendimento disso não vêm no culto aprender sobre isso. É triste, por quê? Porque esse tipo de situação aqui é o tipo de situação que é mal compreendido, sabe por quê? Por causa da sinceridade muitas vezes. Olha que louco isso. As pessoas, elas vão ser, elas não vão ser mal intencionadas, mas elas vão ser sinceramente equivocadas. Não sei se você está conseguindo entender. O que eu estou querendo dizer é, existem algumas experiências na vida espiritual das pessoas que elas podem acontecer, a gente não vai ter jamais a audácia de dizer, olha, isso é mentira. Mas é importante fazer um cruzamento com o que a Bíblia fala sobre isso. E aí a gente consegue ter algumas considerações sobre se isso parece dons espirituais de Deus ou se mais parece obras do diabo. E embora seja bastante radical e agressivo, isso é uma verdade. Então hoje nós vamos trabalhar em duas frentes aqui. Falar a respeito dos propósitos e também depois falar a respeito da função, de como os dons são operados. Em primeiro lugar, eu quero que você aprenda comigo o propósito e a origem dos dons espirituais. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Aqui é uma das partes em que fala a respeito de dons espirituais. Então, o que nós queremos aqui, nesse primeiro ponto aqui, é entender qual é a fonte dos dons espirituais. É a minha busca, é a minha dedicação, é o meu esforço. De onde vem? Diz lá no capítulo 12, verso 28, diz assim, estamos lendo na NVT, né? Diz assim, no verso 28. Deus estabeleceu para a igreja. Resposta você já acha de início. Está aí a nossa resposta. Mas vamos continuar lendo, né? Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Muita calma nessa hora, nós não vamos entrar aqui profundamente nos dons em si, mas nós queremos saber da fonte. O que o texto nos diz? Quem é a fonte dos dons espirituais? Quem? Deus. Simples assim. Não precisa querer fazer malabarismo no texto bíblico, está dizendo. Então isso é importante que nós saibamos que se temos dons espirituais, eles vêm de Deus. Então não existe espaço para orgulho, não existe espaço para soberba, dizendo assim, eu sou mais espiritual que você, eu tenho mais dons, porque os dons são dados por Deus.
certo? E a ideia aqui de dons é justamente a ideia de um presente com um objetivo. Então, se você pensar num presente, quando você recebe, você não diz assim, ele é meu, né? Você agradece, muito obrigado por esse presente. Então a ideia é essa, o dom ele não é seu, ele é dado por Deus. Então, em primeiro lugar, a fonte é Deus. Em segundo lugar, abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Aqui também teremos vários desdobramentos, vamos falar dele na sequência desses textos, mas a ideia aqui é você entender o propósito. O propósito dos dons aqui no verso 10 e 11, ele nos diz vários, mas nós queremos chegar ao objetivo principal deles. Então ele começa dizendo no verso 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, poderíamos dizer, o propósito é serviço. Não está errado, nós vamos falar disso. Mas o serviço, ele tem um objetivo. É ajudar uns aos outros, mas para quê? Para que nos ajudamos uns aos outros? Para o corpo crescer. Ok, mas para que ajudamos uns aos outros para que o corpo cresça? O texto vai nos dizer. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O objetivo da vida do cristão, incluindo os dons espirituais, é a glória de Deus. O objetivo máximo de Deus é glorificar a si mesmo. A diferença é que Deus não é como nós, que quando se fala nisso, soa arrogante ou egoísta, né? Deus está fora do quadro da avaliação do pecado. Então, se Deus não desejasse a sua própria glória, ele não seria Deus. Então, o ponto aqui que você vai entender é, o propósito dos dons espirituais é para a glória de Deus. E note no verso 11, que ele vai falar na parte B do verso, depois ali que ele fala, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, de que forma? Por meio de Jesus Cristo. Sem a união com o Filho, não existe dons espirituais e não existe nenhum tipo de relacionamento com o Pai. Isso é importante que você saiba. Inclusive, os dons espirituais, eles são concedidos, na verdade, por Cristo. Mas é o Espírito quem outorga. Mas é por causa da união com Cristo que você recebe dons espirituais. Já parou para pensar nisso? Então, o propósito aqui que nós vimos, e a origem é Deus. O propósito aqui é a glória de Deus. Depois nós vamos ver aqui num outro texto, mais um propósito a respeito disso, e agora sim falando em relação uns aos outros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 14, verso 12. Esse textinho aqui na íntegra aqui dá um bom tempo de debate, né? Mas o verso 12 que nós queremos vai nos dizer a respeito de um dos propósitos dos dons espirituais. Poderíamos até dizer que no Novo Testamento ele é o mais encontrado dos dons que existem hoje. Você já vai entender o que a gente quer dizer com isso. Ele diz assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então vocês devem lembrar que Paulo está escrevendo a uma igreja problemática, que valorizava os dons espirituais com soberba. Então ele dizia assim, olha, eu tenho esse, eu tenho aquele, eu sou melhor. E Paulo vai desenvolver aqui, inclusive no capítulo 3, dizendo que não importa o tipo de dom que você possa supostamente ter, se não tiver amor, nada adianta.
E aqui ele vai chegar justamente no capítulo 14, verso 12, falando a respeito disso. Os dons espirituais, eles têm um propósito. Está dizendo o finalzinho, para a edificação da igreja. Então, dom espiritual nunca tem a ideia de algo egoísta. E aqui fica já um alerta para nós, meus queridos, que Deus dá dons a todos nós crentes. E muitas vezes nós temos dons e não exercemos esses dons para edificar o corpo, nós entristecemos o espírito. Então, muitas vezes você tem capacidade de ajudar com determinadas atividades aqui na igreja. E você prefere dizer assim, não, mas eu não vou me envolver nisso. Você está sendo egoísta e você está como se você estivesse apagando o dom que Deus lhe deu. Apagando no sentido de deixar escondido, enterrado. Não faça isso. Lembre-se que os dons são dados por Deus para edificar a igreja. E por fim aqui, você pode voltar um pouquinho aí, no capítulo 12 dessa mesma carta, nos versos 4 a 7. De novo, aqui ele falaria da fonte dos dons espirituais e depois ele vai falar do propósito. Talvez aqui seja um texto que junte as duas coisas que nós estamos procurando de maneira mais completa. Olha o que ele diz no verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então o que ele está dizendo é, nem todos têm os mesmos dons, mas quem concede os dons é o mesmo Deus. Se isso é verdade, é muito lógico o raciocínio. Todos os dons, mesmo que sejam diferentes, eles devem ter o mesmo objetivo. Faz sentido. E aí ele diz assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sabe qual é o fim proveitoso? A edificação da igreja. Então, se nós entendêssemos isso, ou melhor, agora que nós entendemos isso, vários equívocos a respeito disso são descartados. Ou a gente consegue enxergar e dizer assim, olha, que edificação pode ter alguém ficar num culto com um tipo de dança profética, ficar girando na frente do púlpito? Vocês acham que edifica alguém fazer uma coisa dessa? Não, não edifica. Só se for uma peça de comédia, né? Você olha aquilo ali, você acha meio engraçado e tal. Não tem esse objetivo. Você percebe como muitas vezes não é uma má índole, mas é uma sinceridade equivocada? A mesma coisa é quando nós falamos, e nós vamos falar mais a respeito disso aqui mais para frente, a respeito daquilo que se fala em línguas estranhas. Se eu ficar aqui falando, não é nem um idioma estrangeiro, uma língua que vocês jamais entenderiam, que eu estou tirando da minha mente, da minha do meu sentimentalismo, vai edificar alguém? Está entendendo? É simples assim. O critério é esse. Tanto é que quando a gente chega nessa parte da língua, Paulo diz, se alguém não interpretar o idioma, não fale. Por quê? Porque tem um propósito. O propósito é edificar a igreja. Então, primeiro ponto aqui que nós chegamos, propósito e origem dos dons espirituais. Ficou claro? Então, a origem é de quem? Os dons espirituais? Deus. E qual é o propósito? Edificação da igreja. E a edificação da igreja visa a glória de Deus. Essa é a ideia. A glória de Deus é o alvo máximo, é o objetivo máximo. É como se você estivesse caminhando na edificação da igreja para a glória de Deus. Essa é a ideia. Edificar a igreja nunca é um fim em si mesmo. Ou seja, qual é o objetivo do crente? É ele crescer espiritualmente. Não. É crescer espiritualmente para glorificar a Deus cada vez mais. A Confissão de Westminster diz que o propósito do homem é glorificar a Deus e gozar de Deus eternamente, desfrutar de Deus.
E às vezes esse é o nosso problema, nós não desfrutamos de Deus porque nós nem sequer o amamos. Então, quando você percebe isso, quando você compara aquilo que você tem de devoção a Deus pelo aquilo que você tem com o seu iPhone, talvez essa seja uma covardia, porque vai mostrar onde que Deus fica, né? Então, o primeiro ponto aqui que nós queremos tratar é esse. Depois nós vamos falar da atuação dos dons. Como os dons eles acontecem e como eles já aconteceram. Por que isso? Porque é importante você entender que os dons hoje, os dons que ainda existem, eles têm o objetivo da edificação da igreja. Porém, alguns dons que já aconteceram, eles não tiveram esse objetivo, mas o objetivo deles era confirmar palavra aos descrentes. Nós já vamos falar a respeito disso. Então, você vai ver que existem duas categorias de dons aqui, que a Bíblia não fala, olha, é assim, mas é didaticamente a forma como nós vamos entender fácil. A primeira categoria aqui são os dons temporários. E poderíamos dizer especiais. Especiais em que sentidos? São aqueles dons miraculosos que aconteceram por um bom período, mas eles tiveram um propósito. Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele concedeu dons temporários para confirmar o testemunho dos apóstolos e profetas. Então, na época em que os apóstolos viveram, vocês devem lembrar que o que acontecia lá? Eles eram uma extensão do ministério do Messias. E o ministério do Messias seria marcado por milagres, curas e maravilhas. Os apóstolos, como era uma extensão desse ministério, e a Bíblia já estava pronta? Não. Então, como poderia ter certeza de que eles faziam o que faziam por quem eles faziam? Por meio dos sinais e das maravilhas. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome do Nazareno, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Por que isso? Porque era a forma de confirmar que o que eles diziam era verdade. Eles eram embaixadores de Cristo. Entenderam? Então você percebe que isso tem uma função básica, tem um fundamento estabelecido. Agora abra sua Bíblia em Efésios 2:20 que você vai entender o que eu estou falando. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre a construção da igreja, né? Você vai perceber, se você voltar um pouquinho no capítulo 2, você vai entender isso. Então, o que ele está falando é que agora, os membros da família de Deus, eles não são apenas mais os judeus, mas os gentios também entraram nisso. Porque todos os que estão unidos a Cristo fazem parte da família de Deus. E aí ele diz, no verso 20... A família de Deus, o ensinamento a respeito disso, ele está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, aqui vocês vão entender o que eu falei em relação à extensão do ministério. Jesus é a pedra angular, a base, é a pedra mais importante dessa construção. Os apóstolos são encaixados junto com o fundamento, o alicerce, a base. Uma vez que uma casa tem a sua base construída, o seu alicerce está firme, se constrói base de novo mais para cima? Não. Depois disso vem parede, vem telhado, mas a base não é mais necessária ser feita porque ela já foi lançada, ela já está fundamentada. Então você entende que os apóstolos, profetas, eles tiveram uma função específica no momento específico. É isso que o texto está nos dizendo. Então, o Espírito Santo concedeu dons temporários para quê? Para confirmar que aquilo que eles estavam dizendo
vinha de Deus. Certo? Por que hoje não existem mais? Poderíamos ser simples e dizer, porque a base é feita uma vez só e depois não há mais necessidade. Então, já que não existem apóstolos e nem profetas nos nossos dias, fica-se a implicação que aqueles dons que eram concedidos a eles, com esse objetivo, não são mais nem necessários. Por quê? Porque hoje nós temos a Bíblia, que é o nosso fundamento completo. Entendeu? Entendeu? Viu como faz sentido? Agora, isso nem sempre é gostoso de escutar, né? Você vai ir, por exemplo, num lugar, a pessoa gosta de se intitular apóstolo. Você já pensou aqui, o apóstolo Adriano? Chega a falar, parece que isso é uma fumaça de trás, né? Não existe isso. Esse é o ponto. Então, aqueles dons que estavam vinculados a essa necessidade também acabam com eles. Então, quais são eles? Milagres, curas, profecias. Se aqui profecias nós vamos tratar sobre isso, queremos dizer de revelação de Deus direta, porque essa é a ideia, né? Canal de revelação. Os apóstolos e os profetas, eles eram canais de Deus para fazer escritura. Hoje nós não temos mais escritura. Isso quer dizer que o dom de apóstolo cessou, né? Línguas e interpretação de línguas. Então, talvez a pergunta que você se fez aí em silêncio é: vou fugir dessa igreja. Ou o pensamento que você teve: vou fugir dessa igreja, eles ensinam que não tem mais milagre. Não é isso. Eles ensinam que não tem mais curas. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que na forma de dons, de qualidades que foram dadas para um fim específico, isso cessou. Nós oramos pela cura dos irmãos. Nós não agradecemos há pouco que Deus respondeu às nossas orações e curou? Respondemos. Então nós continuamos acreditando nisso, mas não da mesma forma que era no primeiro século, na igreja primitiva. Certo? Entendido? Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Pois é. É. Uhum. Isso mesmo. É até interessante que depois no final aqui, o pastor já deu um gostinho para vocês, mas no final aqui dessa exposição do Espírito Santo, o pastor Fernando depois vai abordar a respeito disso, da continuidade e da descontinuidade dos dons, que se fala em cessacionismo, de cessar, e continuismo. Nós não somos nem completamente cessacionista, porque nós cremos, e vocês vão ver que vários dons continuam, mas o que nós entendemos que a Bíblia ensina é que esses dons miraculosos cessaram. E é interessante isso que o pastor Fernando falou, porque você vai perceber que nenhuma dessas vezes aqui estava desvinculado de anunciar a Cristo. E hoje em dia as curas elas não têm uma pregação do Evangelho. Então, se não tem pregação do Evangelho, essa cura, mesmo que ela aconteça, não pode ser considerada vindo de Deus. Certo? Então vamos continuar aqui sobre a atuação dos dons. Depois, o segundo ponto aqui são os dons permanentes, aqueles que permanecem, né? Então vocês viram que existe uma transição. A ideia é, quando eu comecei a falar aqui, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é obrigado e nem é o que a Bíblia nos ensina que sempre foi da mesma forma. Nós estamos aprendendo no livro de Atos várias coisas transitórias. O pastor Fernando tem nos ensinado, por exemplo, aquela ação do Pentecostes. Ela é obrigatória a acontecer todo dia? Não. Não é, porque aquilo foi um evento para confirmar que a igreja havia começado.
Então isso é importante lembrar dessas coisas, certo? Então aqui os dons permanentes, diferente dos dons temporários, que tinham mais um caráter de testemunho e confirmação, eles são dons para a edificação da igreja. Nota a diferença? Você nota por que alguns ainda são, uns são permanentes e outros temporários? Fica muito claro o propósito. E entre esses dons permanentes, nós vamos falar a respeito disso, estão o ensino, a fé, sabedoria, conhecimento, discernimento, misericórdia. Tem alguns aqui que você deve estar olhando aqui, nós lendo, e falando assim, isso é um dom? Não tem professores de inglês que sabem ensinar? Sim, mas a questão é que esses dons são dons que levam Deus em consideração. São dons que são dados por Deus para a edificação do corpo. Você não tem a ideia aqui de aprender inglês para si próprio, né? Depois ele fala em exortação, contribuição, liderança, socorro e serviço. Certo, queridos? Aqui nós vamos ver que existem pelo menos 3 lugares, e nós vamos falar disso mais para frente, onde você vai ver a lista de dons espirituais. Romanos, Coríntios e Efésios. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje a ideia era estabelecermos essa base da origem, do propósito e da atuação. Então, hoje, os dons do Espírito Santo são concedidos ainda? Claro que sim. Claro que sim. Então, ainda nós não somos cessacionistas por completo. Mas nós entendemos, assim como a Bíblia ensina, que alguns dos dons não estão mais disponíveis porque não são mais necessários. Lembram qual é o objetivo de Deus a dar os dons? Edificação da igreja e a sua glória. A edificação da igreja não precisa mais daquilo. Seria bom ver? Seria. Nós oramos por isso. Mas o ponto é, nós temos, primeira carta de Pedro vai falar que muitos dos profetas e daqueles que viveram antes desse período que Pedro escreve, eles desejaram muito ver o Cristo e não viram. Nós hoje temos mais informação, inclusive, que os apóstolos. Já parou para pensar nisso? Mas eles andaram com Jesus. É verdade, mas você tem todo o panorama completo que eles não tiveram. Certo? Então aqui, para nós finalizarmos, queridos, compreender o propósito e a atuação dos dons nos ajuda a entender o que causa o crescimento do corpo de Cristo. Olha só. O corpo de Cristo precisa crescer. Esse é o objetivo. Mas quando nós entendemos o propósito e como os dons atuam, nós vamos conseguir entender melhor a respeito disso. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, dos versos 11 a 16. Nós lemos esse texto antes, né? Lemos um pouquinho dele. Olha o que ele diz no verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui, rapidamente, a gente olhando isso. Tem o quê? Dons temporários ou dons permanentes? O que vocês acham? Boa, Dona Luísa. Dona Luísa acabou de ganhar um presente do pastor Fernando. No final do culto pode ir lá. Então, você percebe que ele demonstra aqui que, embora temporário, o objetivo é muito claro. O que ele diz? Olha o verso 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. A igreja existe com um propósito. A igreja não está aqui apenas para contar número. Ela existe para a edificação. Para cada vez sermos mais parecidos com Jesus dentro e no mundo em trevas. Lembram que Jesus fala que nós devemos ser
Sal e luz, essa é a ideia. Exatamente essa ideia. E aí no verso 13, ele diz, você percebe que isso tem um propósito e tem uma extensão. Você não amanhece amanhã, você não dorme hoje e acorda amanhã, o crente mais profundo e completo de todos. Não. Existe um progresso nesse caminhar. Olha o que ele diz no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O que ele está dizendo é, o objetivo do cristão é crescer cada vez mais e ser mais parecido com Jesus. Então, aqueles crentes que não progridem, eles estão desobedecendo uma ordem. Aqueles crentes que são preguiçosos quanto ao conhecimento, e aqui o conhecimento está querendo dizer a respeito da palavra de Deus, eles não estão fazendo o que a Bíblia ensina. E olha qual é o perigo disso. Verso 14. Ele diz que o resultado de obedecer essa ordem, da qual os apóstolos, profetas, pastores e mestres foram colocados por Deus para ensinar o povo, para ensinar o corpo, e o corpo, obedecendo e entendendo e desejando, ele cresce, e dessa forma, ele crescendo, olha o que diz o verso 14, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. O que ele está dizendo é assim, aquela igreja diz que tem cura. Tem pregação da palavra? Jesus é exaltado? Então eu não vou correr para lá. Ah, mas tem uma nova campanha da prosperidade. Os 7 passos para ficar rico. Opa, a gente vai para isso e diz assim, eu não sou mais levado por isso. Porque eu estou cada vez mais firmado na verdade. E se a verdade eu conheço, eu não aceitarei nada falsificado. Você viu a importância do conhecimento? Então, se você continua preguiçoso, você é um forte candidato a estar toda hora de um galho em galho. Sabe aonde a gente vê isso muitas vezes? Pessoas que trocam de igreja a cada 2 meses. Eu fui naquela igreja, mas eu não me senti bem, porque ela parecia uma igreja católica. Eles falaram isso na nossa igreja. Aí ele vai para outra. Aí na outra ele não se sentiu muito bem porque gritavam muito. E assim ele vai pulando. Sabe qual é o problema? Ele nunca vai conseguir discernir o que de fato é uma igreja, porque falta conhecimento. E aí ele diz assim, não seremos empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos enganados, ou melhor, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que ele está dizendo é assim, não cola. O crente que está procurando crescer em conhecimento, ele não vai aceitar qualquer alimento. Ele vai conseguir sentir o cheiro da carne podre de longe. E ele vai dizer assim, essa carne eu não vou comer. Eu não vou comer. Então você percebe que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que quando nós entendemos o propósito e a atuação dos dons, nos ajuda a entender o que causa o crescimento. O que causa o crescimento? Quando cada membro do corpo, ele sabe a função que ele tem e ele usa a função que ele tem para ajudar outro membro a crescer também. Você entendeu? Então, aqui até, ontem a gente lia esse texto aqui na ARC, na versão corrigida, e ele diz a respeito das pequenas juntas que ligam um membro no outro, de tal forma que muitas das partes do nosso corpo, elas não são vistas. Mas você já pensou, se você não tivesse os tendões, como é que você ia mexer a mão? A mão todo mundo reconhece. Assim é aqui na igreja. Era o que nós falávamos ontem à noite. Muitas vezes as pessoas querem servir naquilo que dá mais status. Não sejam assim. Sirvam ao Senhor por meio da igreja para que o corpo cresça. Então é interessante de ver como existem vários tipos de serviço, e que nós lemos aqui, inclusive, de generosidade, contribuição, e você lembra do ensino de Jesus. Jesus diz, olha, não precisa ficar se exibindo quando você fizer uma boa atitude, porque Deus vê.
Então faça para que Deus veja. E assim você não precisa dos aplausos humanos. Essa é a ideia. Então, queridos, eu espero que tenha dado uma boa base, porque semana que vem nós falaremos a respeito dos dons da carta de Romanos e continuaremos. E aí lá nós vamos destrinchar. O que era o dom de profecia? Tem hoje? Não tem? E assim por diante. O pastor a próxima... Você vai ter... Sim. Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Isso. É lamentável, né? Vamos ter bastante tempo nos venenos aí para falar. Oh, excelente. Obrigado pela resposta. Fausto pode responder respondido. É exatamente isso. Os dons têm que ter objetivo de edificação. Paulo está falando aqui juntinho com a ideia daqueles que queriam falar em línguas. E o dom de línguas ele sempre foi tido como inferior a outros, porque muitas vezes a ideia da edificação não aconteceria da maneira como eles faziam. Então a ideia de procurar com zelo os melhores dons é como eu posso servir melhor a igreja, que a igreja cresça e que Deus seja glorificado. Então é interessante, nós vamos falar mais sobre isso, né? É um tema muito bom, mas é interessante que quando fala assim, no dom de serviço, não precisa ter muita aptidão para falar que quer fazer a faxina da igreja, né? É um dom, tão valorizado como qualquer outro. Mas nós, por causa do pecado, muitas vezes colocamos ele em categorias inferiores. Certo, queridos? Alguém mais? Então acho que o complemento do pastor Fernando já deu uma base para os nossos próximos encontros, né? Vamos ter uma palavra de oração então? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por nos conceder mestres, nos conceder os apóstolos para deixar o fundamento apostólico que vem de Cristo. Obrigado por nos dar a capacidade de termos a Bíblia completa, de termos a Tua palavra em tantos idiomas, ter a Tua palavra em tantas versões no nosso próprio idioma. Nos perdoa pela negligência, pela preguiça que temos, pela rapidez que trocamos a leitura da Tua palavra por tantos entretenimentos. Não nos deixa entregue a nós mesmos, Pai. Nos ajuda com o poder do Teu Santo Espírito a cada vez mais buscarmos a edificação da igreja e a Tua glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.